O Viva Mais está no ar e hoje nós vamos falar tudo sobre saúde respiratória. O outono e o inverno são estações com a maior incidência de doenças respiratórias, principalmente a bronquiolite, em crianças e idosos. Com os nossos especialistas você vai saber tudo sobre a doença e principalmente como preveni-la. Entramos numa estação em que a incidência da bronquiolite é muito grande. Hoje você vai saber mais com os nossos profissionais sobre essa doença que tem tirado muito sono dos pais. Inclusive, já tem ocupado muitos leitos nas UTIs do Espírito Santo. Respiração ofegante, noite sem dormir e nada de se alimentar direito. Arthur tinha apenas 5 meses quando teve esses sintomas. Ingrid não pensou 2 vezes e o levou ao pronto-socorro. O diagnóstico, bronquiolite. Chegou lá, já vieram assim, bombinha, antibiótico, várias coisas. E eu, como mãe, fiquei um pouco insegura de já iniciar aquilo tudo. Sem ter feito um raio-x nesse dia, né? A gente não chegou a fazer um raio-x para confirmar tudo certinho, só por ver ela ter escutado, falou que ele estava chiando e aí já entrou. A bronquiolite é uma doença respiratória aguda que inflama os bronquíolos, que são as menores vias aéreas dos pulmões, aquelas passagens por onde o ar circula para entrar e sair dos pulmões. É causada por vírus, o sincicial respiratório. É mais comum em bebês e crianças menores de 2 anos e mais provável que ocorra durante o inverno e o início da primavera. Como mãe, é muito preocupante, né? Eu acho que nada dói mais uma mãe do que ver o seu filho tentando respirar sem conseguir respirar direito, sem conseguir dormir direito, se alimentando mal. Então, tudo isso pesa muito. E aí, ali naquele momento de desespero, você tenta buscar alternativas que diminua a chance de levar o seu filho para uma internação, porque a última coisa que a gente quer é ver aquela criança internada. Como os pulmões dos bebês não estão totalmente desenvolvidos, a bronquiolite é uma doença perigosa. Por isso, além do tratamento com medicamentos, uma recomendação dos pediatras é que se inicie a fisioterapia respiratória imediatamente junto com o diagnóstico. A Ingrid seguiu a orientação do médico. A fisioterapia, no caso do Arthur, nesse momento, veio como um socorro mesmo. E resolveu o nosso problema ali na hora e aos poucos, né, com os tratamentos e depois de conhecer a fisioterapia, fez a gente entender que ela iria muito além do que só ajudar a gente ali naquele momento de desespero, de que poderia, de forma antecipada, evitar que a gente chegasse naquela situação ali com aquele caso de bronquiolite. Eu preferi esperar um pouco, já sabia um pouco de que existia fisioterapia respiratória, mas não conhecia o método do RTA. Fiquei na época até preocupada, porque ele estava com 4 para 5 meses, então fiquei um pouco preocupada de como seria, se não seria invasivo demais. E assim, eu lembro que a gente vinha nesse período em que eu levei ele para o pronto-socorro, de alguns dias já sem conseguir dormir, sem conseguir se alimentar, né? Já estava começando o quadro febril. E foi quando deu aquele start, eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa além dos tratamentos, né, de medicamento. Então foi quando a gente procurou a fisioterapia respiratória. E nesse ponto foi assim, no dia que a gente veio, na primeira sessão, só dele chegar em casa, ele já saiu daqui dormindo e já respirando melhor, né? A gente teve a orientação também até da forma como colocar para dormir, porque naquele período ele ainda dormia, a gente ainda tinha orientaçãozinha de dormir com a barriguinha para cima, e aí aumentava o cansaço, aumentava a tosse. Então até essa orientação da forma com que colocar ele para dormir ajudou bastante. Então assim, foi um divisor de águas mesmo ali.
A fisioterapia respiratória RTA é uma técnica manual que trata o sistema respiratório de forma global. O objetivo é melhorar a ventilação pulmonar, remover as secreções e reorganizar a musculatura da caixa torácica. A fisioterapia com o método RTA, que é esse método que eu trabalho, que chama reequilíbrio tóraco-abdominal, é um método brasileiro que as pessoas muita gente não conhece, mas é um método brasileiro que foi criado pela Mariângela Lima há 40 anos atrás. Porque, exatamente, ela estava buscando uma melhora desses pacientes no hospital. Uma melhora mais rápida, uma melhora mais consistente desses pacientes no hospital. E aí o que a gente traz? O sistema respiratório ele é composto de pulmão e de músculo. Se a gente não tiver músculo, o pulmão não abre. Então, o pulmão a ventilação é mecânica. Tem a questão química que a medicina vai resolver. E tem a questão mecânica que quem vai resolver é a fisioterapia. O RTA é uma terapia manual, sutil e gentil. Tem mães até que ficam questionando, tipo, tô jogando meu dinheiro fora. O que essa pessoa tá fazendo? Parece que não tá acontecendo nada, né? Exatamente. Então, é muito sutil e muito um movimento refinado para trabalhar o diafragma, porque é o músculo principal da respiração. Então, a gente vai trabalhando o alongamento da musculatura acessória junto com o fortalecimento da musculatura abdominal, que é onde se encontra o diafragma. Quanto mais o diafragma trabalha, mais os músculos abdominais também trabalham. E tudo isso com o bebê rolando, se movimentando, não é nada parado, não é nada agressivo. A criança às vezes chora porque aquela doença respiratória já está restringindo bastante. Então, quando você vai tocando, precisa ser sutil, porque se você restringe mais ainda esse movimento respiratório, fica um pouco mais difícil para a criança. E a criança no RTA adormece no meio do atendimento. Então isso é muito comum na nossa sessão. A parte de postural dele melhorou com essa questão da respiração mesmo. Então, assim, pra gente foi essencial, a gente não larga. Já teve dia até de carnaval eu fazer a Mari voltar pro consultório e vir aqui atender a gente, porque, assim, antes até de chegar num caso extremo, a gente tenta optar pela fisioterapia respiratória para não ter esses problemas. Mariela recomenda a fisioterapia até mesmo como prevenção nesta época do ano e para todas as idades, viu? A fisioterapia, ela adequa a respiração, então ela sincroniza a respiração, porque a bronquiolite traz uma respiração rápida, uma respiração superficial, porque começa a usar toda essa musculatura daqui de cima para respirar. Então, quando a gente traz a respiração pro diafragma, é uma respiração com uma amplitude maior e mais lenta. Então, consequentemente, todo o sistema ele responde de uma forma uma calmaria. O recado que eu deixo para os pais é: não esperem chegar ao desconforto. Congestão nasal, tosse seca, tosse produtiva, pode ser um caso de uma doença mais séria. Hoje a bronquiolite a gente tem aí inúmeros casos, né? Eu vejo de coleguinhas, do Arthur na escola, de mães amigas que já sofreram com filhos com casos de bronquiolite que chegaram, né, à internação, a ficar dias internados. A gente aí lá em casa mesmo, a gente já usou bombinha com o Arthur por muito tempo. Agora eu acho que já tem mais de um ano que a gente não faz uso nem da bombinha e nem precisou usar nenhum antibiótico. Isso pela questão da gente sempre estar fazendo esse acompanhamento de forma regular para que a ventilação do pulmão dele seja melhor e que evite esse tipo de coisa. Mas realmente foi assim um divisor de águas para a gente conhecer a fisioterapia respiratória e poder assim evitar a bronquiolite que hoje assim acaba sendo o terror de todas nós, mães, pais aí, com os pequenos mesmo.
próximo bloco nós voltamos a falar sobre bronquiolite, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. O que faz você viver mais? Envie o seu vídeo para as nossas redes sociais que estão aqui na tela. E se você também quiser sugerir uma pauta, é sempre bem-vindo. E voltamos a falar sobre bronquiolite. Agora é a época da doença, né? E a gente vai conversar para tirar todas as dúvidas com a doutora Sandra Scherrer, pediatra. Doutora, agora já começou a movimentação, né, de crianças doentes nos hospitais, no consultório. Com certeza. Essa época, a gente está entrando no outono, né? Então é uma época de maior circulação do vírus, né? De doenças respiratórias virais. E a bronquiolite, ela ocorre muito nessa época, né? Então, que é a circulação do vírus sincicial respiratório, né? O que é a bronquiolite, né? Como que afeta as crianças? Como que chega em casa? Porque a gente ouve muito dizer, nossa, essa doença veio de fora, essa gripe veio de fora. É assim mesmo? É desse jeito. O que acontece? A bronquiolite é uma doença respiratória que ela afeta os pulmões, né? Então, aquelas partes menores dos pulmões que são os bronquíolos. Por isso que ela evolui com gravidade, né? E ela vem de fora, por quê? Porque, assim, é o contato, né, com a mão, com a pessoa que tá com o vírus, né? E geralmente evolui mais de forma grave em crianças menores de 1 ano, né? Normalmente ocorre até em crianças de 2 anos. Então, por isso, com esse cuidado com os bebês, né? Com as crianças menores, né? Então, é porque a criança ainda não tem muita resistência, o pulmão ainda não está totalmente desenvolvido, seria isso? Isso. Além da questão do pulmão, a questão da imunidade, né? Então, a criança ela ainda não tem os anticorpos contra esse vírus, né? Que ela não teve contato, então ela está desenvolvendo essa imunidade. Então, se ela pega esse vírus, ela tem, né, vários sintomas, como tosse, febre, uma dificuldade para respirar, né? Dificuldade para se alimentar, né? E aí, por isso que ela evolui de forma grave. Esses são os sinais de alerta, né? Para uma mãe pensar assim, não, eu preciso levar para o pronto-socorro, então eu preciso ter uma conversa com o meu pediatra. Quais os sinais principais? Então, a mãe observa que a criança não está mamando, não está sugando, né? Tá muito caidinha, muito prostrada, é uma criança que, ou então tá irritada demais, muito fora do normal da criança, não tá fazendo xixi, tá com muita dificuldade para respirar, né? Afundando o peitinho, entendeu? Mexendo o narizinho, fazendo um esforço, assim. Então, isso é um sinal, ou então, às vezes, ficando até com a boquinha roxa, né? Tem bebezinho que fica. Então, assim, tem que entrar em contato imediato com o pediatra. Se não conseguir falar com o pediatra assistente, tem que levar no hospital, tá? Então, que são sinais de gravidade, são sinais de alerta mesmo. Então, essa criança precisa ser avaliada por um pediatra. A gente mostrou no primeiro bloco a mãe que procurou a fisioterapia respiratória e a Mariela também, que explicou pra gente, né, como é importante nessa fase do tratamento. Como funciona o tratamento da bronquiolite em relação a medicamentos, né, mas também em relação a essa fisioterapia respiratória. Qual a importância disso tudo? Sim, é muito importante. O que acontece? A bronquiolite, ela causa muita secreção, né, nas vias aéreas superiores e também no pulmãozinho. E a criança, nessa idade, ela só consegue respirar bem mesmo pelo nariz. Então, ela não sabe respirar adequadamente pela boca. Então, ela vai aprendendo. Então, se você tem muita secreção no nariz, uma obstrução nasal, como que ela vai se alimentar, né? E o pulmão com aquela secreção, ela vai ficando cansada. Então, ela não consegue ingerir líquidos, ela não consegue se alimentar direito. Então, a gente precisa cuidar dos sintomas, né? Então, quais são esses sintomas? Essa secreção, essa dificuldade para respirar. Então, a fisioterapia, ela entra aí, né? Então, lava o narizinho, aspira, faz essa mobilização da secreção. Então, a fisioterapia é uma arma muito grande contra a bronquiolite, né? Ajuda, assim, o pediatra de uma forma muito, assim, gratificante, porque a gente tem uma relação muito boa, né, com os fisioterapeutas. E isso ajuda a criança a se recuperar melhor, né? Então ela consegue se alimentar melhor, aí ela se hidrata e vai passando por
doença de uma forma mais tranquila. Seria uma terapia também indicada até para prevenção, por exemplo, aquela criança que tem aí essas bronquiolites de repetição, que já tem uma predisposição a ficar gripadinha, tem até uma criança mais velha que vai para a escola e pode levar a bronquiolite para casa, né? Seria uma terapia de prevenção também para bronquiolite? Sim, a fisioterapia, ela ajuda nessa orientação e nesse cuidado, assim, dessa questão do acúmulo de secreção, né? Então, ela orienta como lavar, como aspirar, como ter esse cuidado. Então, e prepara esse pulmão para estar mais, vamos dizer assim, meio que fortalecido, né, para combater essa infecção. Então, assim, ensina a criança a respirar melhor, né? Trabalha a musculatura. Então, isso tudo faz com que a criança tenha que a gente fala, uma mecânica pulmonar melhor. Então, quando vem essa doença, ela já está mais preparada. Com certeza ajuda. Conversando com a doutora Sandra, ela explicou também que agora, nessa fase, as UTIs já estão cheias, né, de crianças com bronquiolite, pneumonia. Esse ano, você acha que essa fase começou mais tarde devido à vacina? Vamos falar um pouquinho da vacina também? A gente observou mesmo, assim, que o ano passado a gente já começou a ter esse aumento em fevereiro, né? Então, esse ano já veio para março. Então, pode ser um reflexo da vacina da gestante, né, que começou a ser feita o ano passado. E tem uma notícia boa também, que é o anticorpo monoclonal que está chegando, ele está liberado, né, tanto pelo SUS quanto pelo convênio, mas ainda não chegou aqui no Brasil, mas está para chegar, que é o anticorpo monoclonal contra o vírus sincicial respiratório, né? E então isso vai ser mais uma arma contra essa doença, né, que afeta as crianças de uma forma tão grave. Só para a gente explicar de uma maneira bem fácil para os pais, né, o que é esse anticorpo, como que vai estar disponível, né, para as famílias? Sim, esse anticorpo, ele é um anticorpo mesmo, né, contra o vírus. Então, é diferente da vacina. A vacina, a gente coloca o antígeno, né, o vírus, e o organismo reage contra aquele vírus e produz os anticorpos. Então, esse anticorpo ele já está pronto para combater o vírus, né? E ele traz essa imunidade durante um período de uns 5 meses, então, que é justamente o período da sazonalidade, né? Dessa circulação do vírus. Então, isso ajuda muito a criança a não evoluir de forma grave, e se ela tiver a doença, vai ser uma forma frustra, bem leve, né? Então, por isso que é importante esse anticorpo. Então, para a gente finalizar, vamos orientar as mães, né, como que elas podem fazer tanto durante a gestação, como para o bebê que nasce também em relação à vacina. Tá. Então, assim, vamos pensar na forma ideal, né? Assim, então, o que eu posso fazer para poder evitar? A vacina na gestante em torno de 32 a 36 semanas de gestação, né? E esse anticorpo no período da sazonalidade, né? Que é esse período, assim, março, né? De março a julho. Então, se o bebê nasceu, né, nesse período, você pode fazer esse anticorpo que protege contra a doença. E, além disso, os cuidados diários, né? Que a gente pode fazer. Aí, você fala assim, doutora, mas eu não tenho como comprar. Então, você vai ter o cuidado de higienizar as mãos, né? Se você está gripado, você vai usar máscara, evitar lugar aglomerado, fechado. Se você tem um filho que está gripado, conversar com ele, explicar que o bebezinho não tem imunidade, né? Da linguagem da criança, que ele pode ficar doente. Então, sim, e a criança, ela entende. Lavar as mãos para as crianças agora, usar álcool, eles já estão acostumados. Então, assim, é tudo conversa e explicação. E outra coisa que eu falo, a gente pegou muito bebê novinho, tipo recém-nascido com bronquiolite. Então a gente tem que ter muito cuidado nas visitas, né? Eu sei que tá todo mundo doido para ver o bebê que nasceu, né? Mas a gente tem que pensar também na família e na criança. Isso não é papo de mãe, né? De mãe de primeira, de mãe chata, porque realmente o adulto traz para nossa casa, né, os vírus e é um perigo, né? O bebezinho tá ali começando a vida, né? Então por isso que é importante a pessoa ter consciência e ter esse cuidado. Então, assim, eu tô gripada, eu tô com qualquer sintoma, não vou lá visitar, né? Então, assim, ou se alguém perceber, então, e precisa estar ali ajudando aquela mãe, higienizar as mãos, usar máscara, não beijar, né? Ficar beijando na cabecinha, pega no pezinho, né? Tem esse cuidado. Eu sei que a gente quer cuidar, quer fazer um carinho, quer ajudar, mas assim, a gente tem que ter consciência disso. É perigoso mesmo. Sim, é muito, muito perigoso.
Doutora Sandra, muito obrigada pelas informações, mas antes da gente encerrar o programa, eu quero perguntar para você o que é para você viver mais. Então, viver mais, hoje em dia, eu acho que a gente tem que viver com tranquilidade, né? Que a gente está muito corrido e junto da nossa família, né? Que eu acho que é o principal. Então, todo esse cuidado, né, que a gente tem, eu acho que as pessoas têm que valorizar mais a nossa família. Né, os pais, o marido, a esposa, os filhos, então assim, e esse convívio que é muito importante. E juntamente com isso, a gente se cuidar, né? Porque a gente tem que estar bem para eles, né? E pra gente. Então, acho que a saúde, a família, eu acho que isso é viver mais. Se cuidar para viver todas as coisas boas da vida. Isso aí. Fazer o que você gosta, né? Eu falo, trabalhar é bom, mas a gente tem que ter o limite para tudo, né? Doutora Sandra, muito obrigada mais uma vez. E você também pode participar dizendo o que faz você viver mais, enviando um vídeo, um comentário nas nossas redes sociais. Até o próximo programa.